Fala rapaziada, meu nome é Thiago Ribeiro, bem-vindos ao meu canal. Responder aí a mais uma pergunta de um inscrito, muito legal a pergunta dele, muito obrigado. Lembrando que é um assunto um tanto quanto delicado, que eu sei que existem muitas maneiras de se acreditar, e o que eu vou falar é a minha opinião pessoal, tá? Segundo as minhas vivências de projeção astral, os meus estudos e tudo que eu tenho vivenciado, tá bom? A pergunta é: o que acontece com a gente após a morte? Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que tentar dar uma esmiuçada é entender a pergunta. Com certeza ele está falando sobre a morte do nosso corpo físico, né? Então o que acontece? Acaba tudo? O espírito vai ou para o céu ou para o inferno? Vai para outro planeta? Existem cidades astrais? Enfim, a gente sabe que são várias teorias, se é assim que se pode dizer. Cada religião tem uma maneira de acreditar. Respeito tudo, respeito todos, não sou dono da verdade, vou falar o que me conforta, beleza? Então a minha opinião sobre o que acontece com a gente é o seguinte: a gente tem que entender, segundo o meu ponto de vista, que esse corpo físico que cá estamos, cá estou, cá você está aí, ele é uma armadura. Imagina uma armadura que o soldado entra dentro, né? Tem a sua missão, depois de anos usando a armadura que ela não serve mais, ela chega ao fim e ele troca por outra armadura, uma melhor ou uma pior, né? E assim é com a gente. Então a gente tem que ter em mente que o nosso espírito, a consciência que habita esse corpo, ela vive há milhares de anos, quem sabe até não existe essa coisa temporal para ela, né? Então, eu acredito que esse planeta Terra ele é uma escola, é um planeta escola. Tem gente que chama de planeta prisão, planeta hospício. Eu prefiro falar que é um planeta escola. Então, estamos aqui vivendo essa experiência na matéria, nessa armadura densa, por algum motivo de aprendizado que a gente precisa ter. E esse aprendizado, às vezes, leva uma vida, às vezes duas, às vezes três, às vezes quatro, às vezes dezenas, né, de encarnações aqui no planeta Terra, para que você consiga absorver o conhecimento necessário do motivo que você está aqui num planeta denso, né? Ó, material, tá? Às vezes uma experiência encarnada em um planeta denso pode ser no planeta Terra, pode ser em outros planetas, mas tudo isso com o intuito de que você precisa sempre aprender alguma coisa. Igual primeira série, segunda série, terceira série. Então, quando não tem mais motivos de você encarnar em planetas densos, né, materiais, como o planeta Terra e outros planetas que você precisa de um corpo físico para poder habitar, não havendo mais a necessidade, aí sim você passa a habitar planetas extrafísicos, tá bom? E a ideia minha ela é sempre de evolução, ou seja, com o passar do tempo, a ideia é que a gente vá nos tornando cada vez mais seres de luz, cada vez menos densos, né? Então, às vezes isso leva duas encarnações aqui, duas encarnações em tal lugar, uma vida vivida em algum planeta extrafísico, depois volta a encarnar de novo, e tudo isso você vai se ascensionando, ou seja, vai ficando cada vez mais de luz, cada vez mais para cima, até o ponto que você não precisa mais desse tipo de planeta. Você talvez se torne um ser de luz, na qual vai ajudar esses planetas mais densos, né? Bom, tudo isso para quê? Por quê? Porque eu acredito que todos somos um uno, né? A gente vem de uma força única. Essa força única você pode entender que é o Deus criador de tudo e de todos, né? Criador do, do extrafísico, do físico, de tudo, do espaço-tempo, do que você quiser. Tudo está nesse uno, né? Nessa criação que eu estou falando. Então, se somos partes desse uno, desse Deus criador, que a gente sai dele
e vai ter experiências em alguns lugares, a ideia é nós irmos retornando até ele. Quanto mais perto da essência, melhor, né? Esse, na minha opinião, é o grande objetivo de cada espírito, né? De cada micropartícula do Criador, de Deus. Então, para isso, nós vamos tendo várias experiências em vários lugares, tá? E mais basicamente falando, eu acredito em 4 planos, né? E esses 4 planos a gente pode ter como primeiro plano aqui, né? Esse plano denso da matéria, os planetas, o Sol, tudo que a gente vê. O segundo plano é um plano já extrafísico, mas ainda assim denso, que diz respeito ao lado espiritual, mas dos seres que ainda estão presos na matéria, né, com vícios da matéria, com saudades de coisas da matéria, então eles não conseguem se desapegar do mundo material. Então, na minha opinião, esse é o segundo plano. O terceiro plano são as pessoas que já conseguiram desapegar, né, da matéria e estão já em um grau de evolução mais avançado. E o quarto plano é um plano já de luz, né? A gente pode dizer assim, metaforicamente, uma linguagem mais figurada, que nesse plano de luz ali estão os anjos, os santos, né? As entidades e os seres de luz que ajudam vários planetas, várias pessoas e tudo mais. Então a gente tem, por exemplo, um objetivo que, na minha opinião, a gente tem que tentar vencer quando a gente está aqui no planeta Terra, é tentar pensar luz, emanar luz. Vou dar um exemplo claro para você. A maior parte do tempo, nós, seres humanos aqui encarnados na Terra, e eu me coloco junto disso, não sou diferente de ninguém. A maior parte do tempo a gente não está emanando luz. A gente está emanando preocupação, a gente está emanando raiva, a gente está emanando ansiedade. Menor parte do tempo a gente emana luz. Então isso é um dos fatores para a gente já trabalhar aqui. E quando eu falo emanar luz, é no verdadeiro sentido da palavra de desejar o bem de coração para a natureza, para as pessoas, para os animais. Desejar o bem de coração para uma outra pessoa que não acredita da mesma maneira que você em Deus, mas você deseja o bem para ela tal qual você deseja para você ou para outra pessoa que acredita igual a você. Só que na maioria das vezes você sabe, e eu sei, que a gente não pensa assim. Não é assim que a gente age. Quando alguém contraria a gente, quando alguém diz algo que não é de acordo com a nossa maneira de pensar, a primeira coisa que vem na gente é uma afronta, né? Como se fosse uma disputa para ver quem ganha. Em nenhum momento a gente tenta resolver isso junto. Não é assim? Em nenhum momento a gente respeita e entende de verdade o que a pessoa está colocando para a gente como uma verdade dela e que aquilo faz bem para ela e que você deseja todo o bem do mundo para ela. Não é assim? Quase nunca a gente faz isso. Na maior parte das vezes a pessoa está falando, a gente está quieto só esperando. Na nossa cabeça a gente já está criando contra-ataque, né? Para na hora que ela acabar de falar, você já retrucar em seguida e falar, agora ela não vai ter saída. Agora eu vou falar e não vai ter conversa. Então esse é um dos comportamentos nossos que mostra que a gente dificilmente está emanando luz. Né? A gente está emanando contradição para com as pessoas, ira, raiva, muita coisa, muita coisa. A gente é muito apegado à questão do sabor alimentar, a gente é muito apegado ao nosso estômago. Né? Quando a gente pensa em alimento, a gente pensa em satisfazer o paladar. A gente não pensa num alimento que vai fazer bem para o seu corpo físico e para o seu corpo espiritual. Não é verdade? E a gente sabe o quão difícil é você tentar regrar uma alimentação. Então, olha quanto preso à matéria a gente está. E olha quanto que a gente tem que trabalhar para tentar evoluir, ascender e talvez não precisar mais encarnar aqui nesse planeta ou encarnar numa situação muito diferente que é muito melhor do que nós estamos hoje vivendo aqui. Não é verdade? Bom, eu acho que é isso que eu tenho para falar. Se alguém esperou que eu fosse dar alguma resposta concreta, né, com certeza, desculpa ter desapontado, porque eu não acredito em verdades absolutas, eu acredito na busca sincera, com o coração, da verdade, eu acredito naquilo que a gente tem de momento, que a gente aprendeu até agora. Então, o que eu sei, o que eu aprendi até agora é isso que eu estou falando para vocês. Tá bom? Espero que o que eu tenha dito aqui
ajude vocês no sentido de pensar em outras maneiras, né? E que você aproveite o que foi bom que eu falei, se te for útil, né? Mas de toda maneira, se você discordar de mim também, estamos na paz aí, tranquilo. O importante é a gente seguir emanando luz, né? Sempre dentro do possível, tentar ter consciência disso, mentalizar que a gente precisa vibrar mais a luz, indiferentemente para qualquer tipo de pessoas, né? Amar a quem, fazer o bem sem olhar a quem, né? A gente tem vários exemplos aí de Jesus, que ele fazia o bem sem olhar quem. Para ele não importava a religião que a pessoa era, não importava se a pessoa era homem, se era mulher, se tinha raça, para ele não importava nada disso. Então a gente tem bons exemplos aí de como tentar seguir a luz, emanar a luz e tentar evoluir. Beleza? Espero que tenha ajudado aí a minha resposta. Abraço para todo mundo.